16º Fórum AIDS e o Brasil, promovido pela revista e portal Imprensa, em parceria com o Ministério da Saúde e a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com o apoio do UNAIDS. Participam conosco agora Miguel Groisman, graduando em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Paula Maia, graduanda em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu. E a professora de jornalismo Edilane Félix, do FIAM-FAAN Centro Universitário. Nós vamos abordar a pauta AIDS na universidade. É possível viralizar este tema no ambiente acadêmico? Eu começo então perguntando que nós lembrávamos na primeira parte desse fórum que em 1981 eram registrados os primeiros casos de AIDS na Califórnia, nos Estados Unidos. Quase 4 décadas depois, o diagnóstico da doença não representa mais uma sentença de morte. E claro que ainda há um imenso interesse sobre a AIDS. Mas o jornalista lembra disso em suas pautas, sabe da importância de continuar repercutindo todos os aspectos que envolvem esse tema? Nós começamos pela nossa professora. Eu acho que ainda não muito. A gente retoma esse assunto apenas quando sai algum dado, alguma informação nova é divulgada. Por exemplo, a Unicef divulgou que até 2030, 80 pessoas morrerão por dia, né, com AIDS. Então, é um assunto que ainda necessita de muita atenção. E as pautas, elas ficam apenas no factual, né? O Ministério da Saúde, a UNAIDS, a Organização Mundial da Saúde, divulgam um dado e aí parece que a gente corre para fazer a cobertura dessas informações. Sempre depois? Sempre depois. Sempre por depois. Quê, professora? Tem um assunto que eu falo com os alunos em sala de aula. Eu acho que quem tem menos de 25 anos não viu, né, esses casos todos de AIDS lá dos anos 90, como você citou no começo, Fábio. E parece aquela velha história, né? Ai, AIDS não mata, né? Então, eu acho que ficou uma coisa esquecida, parece que ficou adormecido. E aí, quando vem um dado novo, você ressuscita essa informação. E aí, ela se esconde novamente. Se a gente pensar de sexta, sábado, os últimos dias, dia 1º, dia 2, dia 3, por causa do Dia Mundial, né, de luta contra o HIV e AIDS, nós tivemos muitas informações na TV, em todos os jornais, impresso, revista, todo mundo, né? Aí os veículos se repetem. Se repetem, as pautas se repetem, e aí muita coisa, e aí de repente, aí, se a gente for pensar hoje, a gente já não encontra mais, a pauta não está mais, então a gente precisa reavivar. No ambiente acadêmico a gente tenta, né, sempre lembrar os alunos que nós temos muitos dados, essas informações continuam aí. A gente só precisa vasculhar e conseguir trabalhar essas pautas muito bem trabalhadas. Bom, agora a análise então dos futuros profissionais. Paula, você acha que é possível viralizar? Foi essa a pergunta? É um tema que tem interesse? Eu acredito que esse interesse ele tem crescido nos últimos tempos. Vou me citar como exemplo, não o primeiro contato, né, mas assim, as primeiras vezes que eu vi o HIV sendo discutido foram nas redes sociais, foram no YouTube. E especialmente quando a gente fala de ambiente universitário, quando a gente fala de pessoas jovens, quando a gente fala no conceito pós-moderno em que a gente está, eu acho importante a gente trazer essas pautas, trazer esses temas de uma maneira que seja de fácil compreensão, de uma maneira que seja que realmente tenha esse viés mais jovem, esse viés mais despojado do contexto em que a gente está. Então, eu acredito que trazendo debates, trazendo discussões, reforçando campanhas, eu acredito que seja muito mais simples e muito mais fácil de viralizar essas pautas. E a sua opinião, Miguel? Eu acho que sim, acho que toda pauta tem um bom potencial para ser viralizado. E nas faculdades, acho que principalmente com os órgãos laboratoriais e as frentes de ação, por exemplo, a frente LGBT que a gente tem na Faculdade Casper Libero, eu acho que tem um potencial muito grande desses discursos que sejam discutidos. E também falando desses formatos mais novos e mais palpáveis,
eu acho que as redes sociais entram aí como um asa, assim, muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, youtubers, como Gabriel Estrela, que foi a capa da Galileu, eu acho que tem um potencial muito grande de conexão com as pessoas que precisam ser lembradas do que foi a crise da AIDS no começo da década de 80, para que isso não se repita agora, na década de 2010. Você fez uma pesquisa acadêmica, foi nesse ano, não é, sobre uma fotografia considerada pela Life Magazine, a foto que mudou a face do HIV/AIDS. Conta pra gente. Sim, então, foi uma fotografia tirada pela Therese Frere, do ativista David Kirby, quando ele estava prestes a falecer, em 1990. Ela foi publicada pela Life na edição de novembro do mesmo ano. E depois, em 2003, quando a Life publica um livro das 100 fotografias mais importantes da história da revista, ela é considerada a foto que mudou a face do HIV/AIDS. Porque era uma foto que tinha terminado a década de 80, ainda tinha o estigma, e era uma foto que conseguia se distanciar desse estigma aí em caminho de uma representação mais humanizada das pessoas com HIV/AIDS, e conseguiu se conectar com públicos que antes não era possível ter essa conexão, essa empatia. E como surgiu o interesse por esse tema, por essa fotografia em especial? Surgiu com uma aula de fotojornalismo. A minha orientadora, Simonetta Persichetti, ela foi minha professora de fotojornalismo, e a gente tratou dessa foto em sala de aula, e também com pesquisas históricas, tanto de movimentos sociais como o ACT UP, e o cinema também. Esse ano saiu um filme que chama 120 Batimentos por Minuto, que aborda a história do movimento ACT UP em Paris. Então, aí entra também a arte movimentando as pautas do jornalismo, que é muito interessante. Você também, não é, Paula? Lá na Universidade de São Judas, você fez um projeto experimental para telejornalismo, um documentário Vivendo na Positividade. Como é que a gente fala assim? Porque lendo é bacana, não é? Vivendo na positividade, é isso mesmo? Com HIV no meio. Isso. Inicialmente, né, o projeto ele surgiu porque, assim, né, dentro do quarto ano, nós temos alguns projetos universitários, que são pautas experimentais mesmo como projeto de conclusão de curso. Então, a gente tinha um livro-reportagem em que a gente abordou as militâncias no YouTube. E dentro deste livro-reportagem, a gente trouxe perfis que contavam a história de pessoas que tinham alguma pauta de ativismo nas redes sociais. E dentro do livro-reportagem, a gente trouxe uma pessoa soropositiva. Então, na elaboração do documentário, a gente decidiu fazer esse recorte e realmente trazer uma perspectiva diferente do HIV. Porque, assim, nos últimos anos, a gente pode até ter visto uma humanização maior do HIV, mas, ainda assim, a mídia e as pessoas, elas têm uma visão muito sensacionalista a respeito do HIV, muito estigmatizada. E quando a gente trouxe o documentário, foi em um grupo de 3 pessoas, nós pensamos, por que não trazer pessoas soropositivo e mostrar que, de fato, como essas pessoas vivem? Como que é viver com HIV? Como que é ter HIV? E mostrar isso de fato para as pessoas, mostrar que elas vivem como qualquer outras pessoas. Elas tem um trecho, inclusive do documentário, que um dos entrevistados ele fala: a única diferença que eu senti quando eu descobri que eu contraí o HIV e a única mudança que eu percebi na minha vida é que eu comecei a me cuidar e a me olhar um pouco mais. Mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. E como que surgiu a ideia e as fontes? Como que vocês foram atrás? A ideia surgiu mesmo porque, como nós estávamos trabalhando a questão da militância, a questão do ativismo, nós sentamos e a gente pensou, o que precisa ainda ser muito discutido hoje em dia? O que a gente pode ampliar o discurso, pode trazer uma representatividade, um viés diferente e quebrar a maneira de abordagem, muitas vezes, da grande mídia. E a gente acabou percebendo, até pelo depoimento do nosso entrevistado do livro-reportagem, que o HIV e que a AIDS era uma pauta ainda muito importante que a gente precisa discutir e precisa trazer um pouco mais. Então, a gente decidiu fazer esse recorte. Só que, quando nós começamos a buscar e começamos a procurar pessoas para participar do documentário, a gente encontrou bastante dificuldade, porque muitas vezes eram pessoas que não queriam mostrar o rosto. Nós tínhamos cerca de
4 ou 5 pessoas confirmadas no início, com o tempo essas pessoas foram desmarcando, foram falando que elas não queriam participar mais, que eles justificavam falando que nós estávamos numa onda de conservadorismo, que eles não queriam participar por causa disso, que eles tinham medo de se expor. E o que a gente queria mesmo era tirar essa visão que as pessoas têm, muito estereotipada, muito estigmatizada. E como que a gente ia trazer essa diversidade se a gente não conseguir essas pessoas, né? A gente foi tentando, conversou com algumas pessoas, até que algumas toparam, desde que não mostrássemos o rosto delas, por exemplo. Então, nós usamos pseudônimos, as pessoas que decidiram mostrar o rosto mostraram, mas também nós tivemos pessoas que não quiseram. Iniciativas bacanas, não é, professora? Lá no seu centro universitário nesse tema, você se lembra de trabalhos assim também? Sim, temos. Eu me lembrei, no bloco anterior, a professora falou, né, nós estamos em época de bancas de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Hoje pela manhã, eu participei de uma banca de TCC de uma aluna que fez um livro-reportagem sobre a Casa 1. Ela fez um trabalho muito bacana de observação da Casa 1 e eu me lembrei porque em um dos momentos dos relatos dela no livro, uma das pessoas falam, né, a Casa 1 é uma casa de acolhida, né? E uma pessoa fala, eu não quero saber dessa casa porque é um lugar de aidéticos. Com esse termo? Com esse termo, é um lugar de aidéticos. E isso foi muito forte, né? Quando eu estava lendo o livro, a gente falou um pouco disso durante a banca dela, porque eu acho que é um pouco, quando você diz da dificuldade, quando a Paula fala da dificuldade de encontrar personagens, normalmente quando os alunos eles pensam nessas pautas, nós tivemos também o ano passado um aluno que fez um projeto de TCC, que foi um documentário também, falando, né, da arte em casos de HIV, enfim. Sempre que tem esse trabalho, eu acho que o trabalho de pauta é muito importante, porque você precisa de muito cuidado, né, para lidar com esse tema e você precisa ter muito respeito. O que você falou, as pessoas não vão querer mostrar o rosto justamente por causa do preconceito, que eu acho que é o que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né, com relação a essas pautas. Poder tirar da mídia essa questão do preconceito, poder trabalhar essas pautas do HIV. Eu, além da disciplina de produção de jornal, que eu dou na faculdade, que eles têm um pouco mais de liberdade de escolher as pautas, eu ministrei uma disciplina também de jornalismo de dados, que foi, eu acho que foi o espaço no qual os alunos encontraram mais possibilidade de trabalhar com isso. Eu tive vários alunos que trabalharam com dados do UNAIDS, né, e fizeram reportagens muito bacanas em relação a isso, mostrando, enfim, o aumento de casos de HIV em idosos, por exemplo, que, é claro, a gente tem destacado os dados de jovens, né, de 15 a 24 anos, mas tem uma incidência também alta, né, crescente em idosos, e foi falado bastante disso, e dos jovens justamente por essa questão de divulgação, né, que também foi falado no bloco anterior, né, das questões do Ministério da Saúde, do governo de fazer a divulgação, de poder trazer campanhas, né, de conscientização, né, de HIV e AIDS, que a gente vê isso um pouco menos. Então, eu tento sempre trabalhar com os alunos, sempre que eles propõem esse tema, que eu faço a proposta desse tema para eles, é sempre mostrar a importância de detalhar essa pauta e entender quais os caminhos que eles podem trilhar para encontrar esses personagens, mas principalmente eu bato muito nessa tecla de encontrar essas informações corretas, encontrar esses dados, esses números que vão poder respaldar bastante esse texto. Ou essa mídia, né? E como isso impacta não só eles como autores, aqui no caso nós temos dois, não é, de pautas nesse sentido, mas os demais jovens, os demais colegas, futuros jornalistas. Futuros jornalistas. Eles percebem a importância do tema, eles pensam como uma pauta futura? Percebem. E é muito interessante como eles percebem que a mídia, porque quando eles começam a fazer, quando vocês começam a fazer a pesquisa, vocês começam a observar que não existe nada disso na mídia, né? Eles falam, professor, eu fui pesquisar e eu não encontrei nada sobre esse tema, né? Eu falo, mais um motivo pelo qual é muito importante de você falar.
E isso vai replicando em sala de aula, porque quando a gente trabalha com jornal laboratório, por exemplo, estão todos ali, a gente discute pauta abertamente, eu acho importante todo mundo saber o que todo mundo está tocando de pauta para ter essa troca, e eu acho que é nesse momento que acontece, né? Eu acho que voltando, no comecinho do que você falou dessa viralização, né? Eu acho que já começa ali em sala de aula, né? Vai passando de um para o outro, e de repente aquele aluno que não teve interesse de falar daquele assunto naquele primeiro momento, ele vai, e de repente nem é na minha disciplina, mas eu fico feliz de saber que no semestre seguinte, numa outra disciplina, ele resolveu falar do assunto, ele resolveu usar uma base de dados, né, para encontrar uma informação mais interessante sobre a HIV. É isso mesmo, Miguel e Paulo? Seus colegas receberam bem suas pautas ou teve alguém que torceu o nariz e falou, nossa, você vai fazer sobre isso? Puxa. Não, foi uma pauta bem recebida. Aliás, como que a Edilene falou, que as pautas às vezes começam na sala de aula, como eu já tinha citado, minha pauta veio de uma aula de fotojornalismo. Então, é crucial que esses assuntos que não estão assim na agenda 7, mas precisam ser abordados, que eles sejam feitos em sala de aula, porque às vezes o aluno dá um start assim e depois continua. Mas teve uma recepção muito boa, assim, até nos congressos que eu apresentei a pauta, foi muito bem recebido. E dentro da faculdade também teve grande interesse. E porque é um assunto que, infelizmente, não é esperado que seja abordado, principalmente em relação ao fotojornalismo, né, que geralmente as pessoas analisam o texto e esquecem que as fotos também são cruciais para a comunicação. Então, eu acho que esses foram 2 fatores que contribuíram para que as pessoas se interessassem um pouquinho mais pela minha pesquisa. Para você também a receptividade foi positiva? Foi bastante positiva. A princípio, o pessoal ficou um pouco surpreso, eles não esperavam que a gente trouxesse um tema como AIDS, como HIV, para um documentário. E até porque tem muita desinformação, então eles não entendiam exatamente como nós iríamos trazer uma abordagem diferente das que a gente costuma ver mesmo, que é muito sensacionalista, tem um viés muito estereotipado. Então eles receberam bem a proposta, o professor também gostou bastante. Foi bem bacana. Já estão disponíveis os trabalhos de vocês? Já foram concluídos? Ainda não, prestes a estar disponível. Na semana que vem, o nosso centro de pesquisa já disponibiliza as pesquisas dos alunos desse ano e elas estão no site, no site mesmo da Casper, você pode acessar a parte do centro de pesquisa e acessar as pesquisas dos discentes e dos professores também. O seu documentário, Paula? O meu documentário, ele está passando por alguns ajustes finais e a partir do dia 17 ele estará disponível no YouTube. Nós vamos fazer uma apresentação na universidade, vamos apresentá-lo para os alunos e para os professores também. E você já divulgou como está fazendo aqui agora? Vocês já tiveram convites para o exibir ou falar sobre o trabalho? Ou é a primeira vez aqui? É a primeira vez. Essas iniciativas são importantes, professora? São muito importantes. Debater temas pontuais como o Portal Imprensa faz agora? Sim. Sair da sala de aula. O trabalho do Miguel, de iniciação científica, de ser divulgado agora e de poder apresentar isso em congressos e de mostrar o trabalho da Paula, de apresentar na faculdade e de fazer ajustes e de trabalhar isso em outras plataformas, isso é muito importante. As iniciativas são todas muito relevantes para que a gente possa pensar cada vez mais em pautas interessantes, né, para tentar acabar com esse estigma, com esse preconceito em relação ao HIV e AIDS. Eu acho que eu fico muito feliz de ver isso começar em sala de aula, às vezes começa ali, né, como uma pautinha, e isso cresce, vira um projeto de iniciação científica, vira um documentário, vira um livro-reportagem, e a gente vê o aluno apresentando isso em outras plataformas, e muitas vezes isso vai para a imprensa. Você transforma, porque você pode transformar. É repercutido, sim, você transforma isso, isso vai para a imprensa, que é o grande, né? Eu acho que é um dos maiores objetivos ali dentro da academia, de pensar no jornalismo, como que você pode fazer isso e levar isso adiante. Desse trabalho, de novo, de hoje de manhã, nós falamos para a aluna que com alguns ajustes, o livro dela, ele vira uma grande reportagem, né? Que pode ser publicado em qualquer veículo da imprensa. Então, é muito importante isso. E se o universitário tem coragem de tratar temas aí, entre aspas, tabu,
na faculdade ele leva isso para a profissão também, Leva numa reunião isso. de pauta ele sugere. Sim, se ele teve algum medo, ele perdeu isso em sala de aula e na redação ele vai poder levar. Que também foi discutido, né, no bloco anterior. E eu também falei aqui dessa faltar pautas assim na mídia, em geral. Eu acho que são esses jovens, a Paula, o Miguel, que vão levar isso para a mídia. Quando eles estiverem nas redações, eles que vão poder levar isso, esse pensamento. Eles têm esse olhar diferente, né, para o assunto. Isso é muito bom. Muito bem. Mais alguma colocação para a gente encerrar? Quer falar um pouquinho mais do trabalho? Eu acho, só complementando um pouco o que a Edilane falou, eu acho que essa etapa depois do trabalho de levar isso para a imprensa, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? É não só colocar isso na academia, porque a academia é um local muito restrito. No final, a gente quer que a informação seja democrática. Então, acho que nosso objetivo final é que isso depois seja divulgado e vá para outros portais, para que as pessoas olhem, porque a gente coloca informações lá, reflexões de como as apresentações foram feitas, para não só que haja reflexão, mas também para que alguns erros que foram cometidos na década de 80, década de 90, até nos anos 2000 ainda, que eles não sejam ainda feitos agora, né? Que a gente possa reavaliar isso para o presente. Paula? Eu concordo com o Miguel. O objetivo mesmo é espalhar o documentário, é disseminar informação, conhecimento e fazer com que isso se torne público mesmo, para as pessoas terem uma nova percepção a respeito do tema e entenderem um pouquinho mais do que é viver com HIV, do que é a AIDS. Nós agradecemos então a presença de Miguel Groisman, a Paula Maia e a professora Edilane Félix. Esta foi a 6ª edição do Fórum AIDS e o Brasil, promovido pela revista e portal Imprensa, em parceria com o Ministério da Saúde e a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com o apoio do UNAIDS. Confira a cobertura completa no Portal Imprensa, é só acessar portalimprensa.com.br. E se você não conseguiu acompanhar o fórum na íntegra, os vídeos de cada painel estarão disponíveis em breve no Portal Imprensa, assim como os vídeos de referência e das edições anteriores. Nós ficamos por aqui, muito obrigado.